Oi, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Majoelza Sloring e vamos aprender mais um pouquinho do componente curricular de língua portuguesa. Vem comigo! Hoje a nossa aula será sobre verbo. Nós vamos iniciar com a leitura de um poema. A Poesia é uma Pulga, de Silvia Ortoff. A poesia é uma pulga. Coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha. Faz zumbido de abelha, mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balança. Fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga. De pular, não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Observe as palavras que foram sublinhadas no texto. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Coça, chateia. E lá na sua atividade na plataforma, pediu para você copiar essas palavras. E aí estão elas. Coça, chateia, entrou, saiu, faz, mexe, cansa, balança, fala, cala, pular, tem, adora. Que palavras são essas, gente? Todas essas palavras que você copiou e que estão sublinhadas lá no texto são verbos. Você sabe o que é verbo? Então vem aprender. Verbos são palavras usadas para indicar ações, estados, processos ou fenômenos da natureza, situados no tempo. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Eu costumo dizer na sala que quando a gente está estudando verbo, a gente já está dando um grande passo na língua portuguesa. Verbo, além de ser fundamental aprender, além de ser difícil, mas é gostoso de aprender. Quando a gente pega o ritmo, imediatamente a gente percebe que não é tão complicado aprender verbo. E também a importância que tem na língua portuguesa. Ação. O que seria o verbo de ação? Quando existe uma ação de uma determinada pessoa. Deixou, caiu, andava. Vamos exemplificar por uma frase. O menino joga futebol 2 vezes por semana. Joga, que está em destaque ali para você, é o verbo da frase. É a ação do menino jogar futebol. Mas também temos a ação de correr, de falar, de sorrir, de dormir, de pular e muitas outras ações, né? Vamos ver o que é estado dentro de verbo. Os verbos no estado mostram como as coisas são ou estão. Vamos compreender com esse exemplo aqui. Aninha está triste. Está é um verbo. Ela está triste. Mas também podemos estar calados, ficar com saudades, ser feliz. Tudo isso é verbo no estado. Fenômeno da natureza. Venta, chove. Ontem choveu muito aqui na minha cidade. Choveu, que está de vermelho e em destaque, é o verbo desta frase, que representa o fenômeno da natureza, né? Que vem do verbo chover. Tem também relampejar, tem trovejar, ventar e muitos outros verbos. O verbo varia em pessoa, que são os pronomes pessoais de caso reto, modo. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo, que nós vamos ver mais para frente. E número, se está no singular ou se está no plural. Então, nós temos a primeira pessoa do singular, eu falo. A primeira pessoa do plural, nós falamos. Eu e nós são os pronomes pessoais. Segunda pessoa, tu falas, vós falais. Tu e vós é a segunda pessoa e são pronomes pessoais. E a terceira pessoa, eles, ele fala,
eles falam. Poderia ser ela fala ou elas falam também. Ele e eles são pronomes pessoais. O verbo muda de forma também de acordo com o tempo. Que tempo seria esse? Ontem eu cantei. Cantei é um verbo que está em que tempo? Cantei quer dizer que eu já fiz isso. Então, isso quer dizer que é um verbo que está no passado ou no pretérito. Hoje eu canto. Eu estou afirmando que hoje eu canto, né? O próprio hoje, a própria palavra hoje nos dá a ideia de presente. Então, canto está no verbo, é do verbo cantar, está no tempo presente. Amanhã eu cantarei. Estou dizendo que eu vou cantar ainda. Então, esse verbo está no tempo futuro. São 3 os tempos básicos do verbo: presente, passado ou pretérito e futuro. Presente: agora, hoje, eu canto. Passado: ontem, há pouco, há dias, eu cantei. E o futuro: mais tarde, amanhã, em breve, eu cantarei. Os modos do verbo são: indicativo, indica um fato, certo? Uma certeza. Exemplo: Júlia pula corda. Né? Eu estou afirmando com certeza que Júlia pula corda. Então, pula é o verbo que está conjugado no modo indicativo. Subjuntivo indica um fato incerto, duvidoso, ou seja, o contrário do verbo indicativo, do modo indicativo. Exemplo: talvez Júlia pule corda. Ou seja, talvez, eu estou na dúvida, eu não tenho certeza disso. Pode ser que ela pule, né? Imperativo indica uma ordem ou um pedido. São 2 tipos de modo imperativo. Júlia, pule corda. Eu estou o quê aqui? Dando uma ordem. E é o imperativo afirmativo. E o imperativo negativo: Júlia, não pule corda. Não nos dá a ideia de negativo, é onde ela se transforma no verbo imperativo negativo. Seguindo. Leia novamente o texto. Vamos ler novamente esse texto aqui para a gente fazer algumas questões que estão para frente aí. A poesia é uma pulga. A poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia, entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha, faz zumbido de abelha, mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balança, fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga, de pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Todos os verbos sublinhados no poema indicam o quê? Indicam estado, indicam ação ou indicam fenômeno da natureza. Vamos ler uns 3 para a gente entender. Coça, que vem do verbo coçar. Chateia, que vem do verbo chatear. Entrou, vem do verbo entrar. Tudo isso, então, gente, é ação. No verso, a poesia é uma pulga. O que o verbo é? Está conjugado e vem do verbo ser, indica. Ele indica um estado. É o estado de ser uma pulga. Agora leia as frases abaixo e marque a alternativa onde o verbo destacado indica estado. Letra A. O povo todo correu para lá com enxadas, foices, pedaços de pau. Letra B. Os amigos estavam preocupados. Letra C. Comprei uma bicicleta linda. E letra D. Achei um lápis azul.
Qual desses verbos que estão destacados indica estado? Os amigos estavam preocupados. O estado de estar preocupado. Assinale a frase com verbo que indica ação. Minha mãe parece muito feliz. O verbo não está sublinhado ali, mas o verbo parece. Letra B. Esse rio estava largo e fundo. Letra C. Esses alunos ganharam o campeonato de estudantes. E letra D. Em Sorriso, chove todos os dias durante o verão. Qual desses verbos indica ação? O verbo ganharam, que está conjugado, né? Os alunos ganharam, eles ganharam. Marque a frase onde o verbo indica fenômeno da natureza. Letra A. Passei o dia na casa da minha tia. O verbo passei. Letra B. Minha amiga me convidou para fazer caminhada. Verbo convidou. Letra C. Meus pais estão felizes porque estão empregados. Aí temos dois verbos, né? Estão. E a letra D? Nesta tarde choveu muito na minha cidade. Qual o verbo que indica fenômeno da natureza? É fácil, né, gente? Choveu. Nesta tarde choveu muito na minha cidade. Observe as imagens e as palavras abaixo e complete as frases como no modelo. Lá na aula 20 tem essa atividade também. Você vai pegar o que é. Nós estamos vendo uma mulher aí, né? Então, o que é? Uma mulher. Fazendo o quê? De que forma? Então, tem um exemplo aí, ó. A mulher amacia o bife. Quem? A mulher. Faz o quê? Amacia. O que ela amacia? O bife. Então, no próximo slide, nós vamos ver algumas combinações que vão encaixar em todos esses verbos que estão em destaque aí de vermelho. Vamos lá. A mulher cozinha feijão. Qual que é o verbo? Cozinha. Vem do verbo cozinhar. A mulher descasca maçã. A mulher rala queijo. A mulher quebra ovo. A mulher abre ala, abre lata. A mulher amacia carne. Então, cozinha, descasca, rala, quebra, abre, amacia, são verbos. E todos eles são verbos de ação. Vamos entender um pouquinho agora sobre o verbo ver e o verbo vir. Que quando nós conjugamos, eles têm uma semelhança um com o outro. Mas ao conjugar, né, quando nós conjugamos, tanto escrevendo como falando, é diferente. Então, vamos lá. Nós vamos ver eles conjugados no subjuntivo. Então, vamos lá. Quando eu vir. Quando eu vier. Ver é do verbo ver, né, enxergar. E vir é de vir. De chegar, por exemplo, né, eu vim. Quando tu vires, quando tu vieres. Quando ele ou ela vir, quando ele ou ela vier. Olha, a diferença é mínima. Uma letrinha, né, uma vogal faz a diferença toda aí ao conjugar esses dois verbos. Quando nós vimos, quando nós viemos. Quando vós virdes, quando nós vierdes, quando vós vierdes, quando eles virem, quando eles vierem. O verbo rir. A primeira pessoa do singular, do presente do indicativo é eu rio. É estranho, né? Mas é isso mesmo. Eu rio. Tu ris, ele ri,
nós rimos, vós rides e eles riem. E o verbo sorrir, que é derivado de rir, fica eu sorrio. Então, quando você for falar que você sorri, você vai falar que eu sorrio, eu rio. É estranho, mas é a conjugação correta. Tinha, chegou ou tinha chegado. O verbo chegar é regular. O particípio é chegado. Isso significa que o correto é dizer que ele tinha chegado atrasado. Pego ou pegado? Em Portugal, somente a forma pegado é usada. Já aqui no Brasil, as duas formas convivem. A forma pegado só pode ser usada quando antecedida dos verbos ter ou haver. Ele tinha ou havia pegado os documentos. A forma irregular, pego, está consagrada entre nós e já é aceitável na língua padrão. Pode ser usada com qualquer verbo auxiliar, ser, estar, ter ou haver. Ele foi pego em flagrante. Ele tinha pego ou pegado os documentos. Isso significa, portanto, que os verbos ser e estar só podemos usar a forma irregular, pego, e com os verbos ter e haver, podemos usar tanto a forma regular, pegado, quanto a irregular, pego. São dicas aí para você já ir estudando, já ir compreendendo melhor, né, o mundo dos verbos. Umas dicas para você agora. Viva momentos alegres ao lado da sua família. Brinque, cante, dance, ore, divirta-se para fazer seus dias nessa quarentena ficarem mais coloridos, interessantes e melhores. Arrume seu guarda-roupa juntamente com a mamãe e desfaça de algo que não lhe sirva mais. Claro que a mamãe tem que autorizar isso, né? E de repente, quem sabe, se for um brinquedo num bom estado, uma roupa, um calçado, você pode também estar doando. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva em nosso canal do YouTube. Tchau, tchau e até a próxima.